Bom dia, meninas, bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Meu nome é Sueli Ferrari, tenho 37 anos e nesse canal nós conversamos assuntos relacionados à saúde da mulher. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho sobre algo assim que eu venho reparando, né? E creio que muitas de vocês já repararam isso, como a nossa vida moderna tem impactado a nossa saúde, não é verdade? Hoje em dia, assim, né? Claro, ao longo de muitos anos, a vida se modernizou. Nós deixamos de morar apenas no campo e viemos morar nas grandes metrópoles, né? Que se formaram ao longo dos anos. E tudo isso traz um impacto negativo para a minha vida, para a sua vida e para a vida da geração futura, certo? É só nós observarmos, só nós compararmos a vida de quem vive na cidade grande e a vida de quem vive no campo. Quem ainda vive no campo, quem ainda tem uma vida mais tranquila, né? Dorme cedo, acorda cedo e mesmo que não tenha acesso, né, a academia, a parques, a clubes, mas tem acesso a uma vida mais tranquila, consegue respeitar a fisiologia para a qual nós fomos formados, né? Nós fomos criados para viver. Deus, quando Ele nos criou, Ele colocou em nós uma coisa chamada ciclo circadiano, que significa a cerca de um dia. Então Ele estabeleceu que o dia era para trabalhar e a noite para descansar, né? Mas com a vida moderna, nós, seres humanos, nós vem desrespeitando tudo isso, né? E consequentemente nós viemos há cerca desses anos todos colhendo os frutos dessa desobediência, né? O mundo se modernizou, a tecnologia avança de tempo em tempo, né? E as coisas vão ficando cada vez piores. Hoje em dia, para quem acompanha, né, os médicos aí na internet, os bons médicos, por exemplo, eles estão ensinando nós, seres humanos, a voltarem a dormir. Algo que nós já nascemos sabendo como se faz isso, né? Nós já nascemos sabendo que quando o sol se põe é hora de se recolher, é hora de baixar as luzes, o circo ali, como posso falar, o ritmo, né, no caso, baixar o ritmo das coisas e adormecer, para que quando o sol voltar no dia seguinte, nós já estejamos com as energias repostas e com o empenho de levantar e voltar às nossas atividades. Mas aqui, né, no nosso mundo moderno, na nossa grande metrópole, não é isso que acontece. O sol se põe, nós nos enchemos de luzes artificiais, coisa que no campo, claro que cada casinha vai ter ali o seu bico de luz, a sua energia, mas quando eu falo luzes artificiais, não estou falando só da luz de dentro de casa. Estou falando de telas, né? Hoje em dia nós somos rodeados de televisão, computador, celular, notebook, tablet, né? E isso, gente, gera em nós um impacto muito grande. E eu sei que é difícil, né? É difícil nós que estamos aqui com essa modernidade toda, nós nos afastarmos disso, porque o nosso cérebro, ele foi condicionado a viver nessa forma, nós acostumamos com isso. Mas se nós formos pensarmos as consequências de tudo isso, vale muito mais a pena não deixar de viver na nossa modernidade, até porque não tem como, né? Mas tentar regredir, né? Voltar uns passos atrás para poder termos mais qualidade de vida, né? E o que eu quero dizer com isso? Que nem eu estava falando, né? Os médicos hoje em dia eles estão nos ensinando a voltar a dormir. Então eles falam, pessoal, deu ali 7 horas da noite, por exemplo, diminui a luz da casa, é, começa a diminuir o seu ritmo, evite as telas, evite
né? Assim, a comunicação exagerada, quando que eles falam sobre a tecnologia, né? Às vezes você não tá no seu celular, mas você tá na Netflix, por exemplo. Você não tá na Netflix, mas tá lá no seu tablet, no seu notebook. E isso, com certeza, vai impactar no nosso sono. Até porque, para nós dormirmos bem à noite, o certo seria acordarmos cedo e se expor à luz do dia, né? Não a tela, mas a luz do dia. É sair lá fora ou abrir a janela da sua casa para que essa luz entre, para que a claridade entre e para que o seu corpo entenda e regule os seus hormônios. Porque de manhã, pela manhã, é um tipo de hormônio que nós excretamos e produzimos. À noite, essa fisiologia vai mudando e nós excretamos e produzimos outro tipo de hormônio. Então, nós deveríamos, né, deveríamos respeitar esse circo, né, circadiano, acordar cedo, dormir cedo. E nós da vida moderna aqui da cidade, nós íamos colher frutos de saúde, com certeza. Por que eu falo nós da vida moderna? Quem está no campo não está vivendo uma vida moderna? Com certeza também está, porque a tecnologia ela chega para todo mundo, certo? Mesmo quem mora lá no campo, ele tem o maquinário mais renomado, uma tecnologia ampliada para fazer a colheita, para administrar a sua fazenda, as suas coisas, mas com certeza essas pessoas, elas não mexeram nesse no quesito sono, no quesito fisiologia, no quesito dormir cedo, acordar cedo, respeitar, sabe, essa fisiologia da vida que Deus fez para nós, né? Eles com certeza se beneficiam da tecnologia, mas com moderação, né? Continua respeitando a vida, continua respeitando o corpo, né? Porque Deus, ele, com certeza, ele não nos fez para nós não estamos preparados para lidar com tanto avanço assim que vem acontecendo nos últimos anos. E, e nós estamos sentindo isso, né? Hoje em dia a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já preconizou que a cada 4 pessoas, uma passará em algum momento da sua vida por algum transtorno, seja de ansiedade, seja de depressão, seja síndrome do pânico. Então, assim, são transtornos mentais que vai acometer a vida de uma em cada 4 pessoas, com certeza devido a essa modernização, devido a essa coisa que estamos vivendo, a esse mundo desenfreado, né? Hoje nós estamos conectados, eu moro aqui no Brasil, né? E o que acontece no Japão, em segundos eu fico sabendo, você fica sabendo. Quem mora no Japão, o que acontece no Brasil, em segundos as pessoas ficam lá sabendo o que acontece aqui. Isso antigamente não existia. Então nós éramos obrigados a viver o hoje, o presente, o agora. Hoje não, nós estamos vivendo o futuro, nós estamos sempre ansiosos com o que vai acontecer, porque nós estamos sendo bombardeados por informações que muitas das vezes não vai fazer nem diferença se nós sabemos ou deixamos de saber, né? A diferença que vai fazer é que você sabendo, você pode desenvolver ali uma ansiedade sem motivo e, consequentemente, adoecer, né? E vocês sabem, eu sou uma vítima, né, assim, dessa modernidade toda, dessa vida errada, de dormir tarde, de acordar tarde. Eu lembro que na época que eu adoeci, o meu primeiro evento de síndrome do pânico naquela época, gente, foi na pandemia, eu estava vivendo assim, de forma totalmente errada, dormindo 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, acordando meio-dia, 1 da tarde, porque assim, estava todo mundo em casa. Não tinha criança para mandar para escola, né? Meu esposo trabalhava à noite, ou nessa época, eu creio que ele estava até em casa
estava recebendo seguro, tinha saído da empresa que ele estava trabalhando, estava recebendo seguro e mandando currículo para as outras empresas. Então ninguém estava com compromisso assim, embora estamos em pandemia, ainda estou trabalhando, então eu tenho que dormir cedo para acordar cedo. Não, não tinha isso. Então nossa vida estava toda desregrada, comendo um monte de besteira. Eu vi o Dr. Laí Ribeiro falando que o primeiro infarto do miocárdio veio ser registrado depois que a indústria entrou na vida das pessoas. O óleo industrializado, óleo de soja, óleo de canola, óleo de não sei o que, de girassol, de algodão, depois desse que a indústria entrou nas nossas vidas, foi que foi registrado um dos primeiros casos de infarto do miocárdio. Porque antigamente as pessoas cozinhavam com banha de porco, né? Era comum, né, usar a banha de porco, uma gordura animal. E hoje em dia as pessoas elas têm medo. Elas acham que a gordura é que vai infartar a pessoa. Só que a gordura que infarta é essa gordura hidrogenada. Essa gordura manipulada pela indústria. A gordura que vem do porco, do animal, é muito pelo contrário, ela faz bem para a nossa saúde. É só a gente pesquisar. As pessoas ficam com medo de produtos que tem escrito assim, rico em gorduras saturadas, mas não tem medo daquele que está escrito rico, ou seja, alto teor de açúcar adicionado. Gente, açúcar, ela é um veneno, né? Ela é um veneno. Açúcar vicia, açúcar é complicado, ela nos inflama. Nós estamos inflamadas e a culpa é nossa. Muitas das vezes nós queremos uma pílula mágica. Eu estou sentindo isso e eu vou fazer isso para ver se resolve. Mas nós não queremos consertar o resto, que nós vem anos fazendo errado. Então, assim, para nós que estamos aqui tratando de menopausa, climatério, é importante eu e você, quando nós tomamos a decisão de usarmos algo para nos ajudar, pode ser o hormônio, pode ser qualquer outra coisa, nós temos que reparar, né, o que nós podemos fazer para melhorar primeiro a nossa saúde. Porque assim, eu vejo muitas mulheres no grupo que eu participo reclamando que o hormônio não faz efeito, que ela não está conseguindo resultado, mas se o seu corpo está inflamado, se os seus receptores estão congestionados, dificilmente aquele hormônio ele vai encontrar o receptor, né, limpinho, aberto para receber aquele hormônio que você está pondo de fora para dentro. Então, dificilmente você vai ter um resultado legal, bacana, com o uso do hormônio. E o açúcar, o açúcar ele não vai entupir o seu receptor, mas ele vai inflamar o seu corpo, certo? E um corpo inflamado, e não é só o açúcar, o nosso corpo ele inflama quando? Quando nós deixamos de dormir. O nosso corpo inflama quando nós comemos coisas industrializadas, assim, livre demanda, sabe? Sem controle, sem se preocupar, né? O que foi adicionado ali naquela alimentação industrializada. Isso tudo impacta a nossa saúde. E eu sei que é difícil nós abrirmos mão daquilo que nós estamos acostumados, né? Nós estamos acostumados a comer coisas práticas, coisas que você vai lá, compra, coloca ali no micro-ondas, em 3 minutos tá pronto, não te deu trabalho nenhum para fazer, né? E você come e acha que tá se nutrindo. Você tá comendo, você tá saciando a sua fome. Mas nutrir o corpo é totalmente diferente. A gente vai nutrir o nosso corpo quando nós aprendermos a comer de verdade, a deixar de abrir os pacotes e descascar mais a fruta, o legume, a cozinhar de verdade as coisas, ao invés de prepararmos no micro-ondas, né? A pegar o alimento cru e preparar, em vez de pegar o alimento industrializado e só aquecer e já comer, porque ele vem pré-pronto, pré-cozido, né? Então, são coisas, gente, que se nós prestarmos atenção, nós conseguimos mudar. Eu sei que as mudanças, elas são desconfortáveis, né? E ela é desconfortável para mim, para você, para qualquer um. Nós somos seres humanos iguais,
né? As mesmas dificuldades que vocês têm, eu também tenho, certo? Inclusive os meus exames saíram, os exames que eu fiz, né, com a doutora que eu falei que eu estou sendo acompanhada, e de alguns exames eu gostei muito do resultado, como algumas vitaminas e tal, e de outros não, mineral, por exemplo, ferro. O meu já tá lá embaixo novamente, minha ferritina tá 12, com certeza ela vai me passar ferro na veia. E eu fico muito triste, sabe, com essa situação, porque isso me impede de viver uma vida mais perto daquilo que eu almejava para mim, né? Eu tenho plena certeza que se eu pudesse praticar mais exercício físico, me dedicar mais a esse lado assim de exercitar, de me mover, eu teria uma saúde muito melhor. Só que eu tenho essa comorbidade que é a anemia severa. Enquanto eu não conseguir resolver isso, né, eu não posso mudar esse meu estilo de vida assim de continuar fazendo muito exercício físico, porque isso vai me trazer mais prejuízo do que vantagem, certo? Um coração de quem tem anemia profunda ou severa é um coração que não aguenta muito um ritmo, né, muito acelerado de exercício físico. Gente, exercício físico é tão maravilhoso, né? Ele desinflama o corpo, ele ajuda a pessoa que é constipada, ajuda o seu intestino a ter mais peristaltismo, né, que é o movimento do intestino, então ajuda a controlar o intestino, ajuda no sono, na desinflamação do corpo, como eu já falei, na produção de endorfinas, na produção de novas sinapses, né? Então, assim, o exercício físico ele é um remédio maravilhoso, maravilhoso. Se você pode fazer, faça. Não deixa de fazer, sabe? Adicione ele na sua vida, porque pensa bem, se você começar a fazer atividade física, você vai ver melhora no seu corpo como um todo. Então, você automaticamente você vai começar a ser mais seletivo naquilo que você vai fazer. O que eu quero dizer com isso? Você acabou de vir, sei lá, de uma academia, de uma caminhada, de um treino aeróbico aí na sua cidade. E quando você chegar na sua casa, você não vai querer jogar no lixo todo o seu esforço que você teve lá. Você vai pensar mais no que você vai comer, você vai pensar mais no que você vai beber, do que você vai ingerir. E você também vai sentir o seu corpo à noite um cansaço, mas não é aquele cansaço de ai, meu Deus, tô me arrastando, tô me sentindo fraca. Não, é um cansaço natural, aquela coisa gostosa que o sono chegou, é hora de descansar, então você vai dormir mais cedo. No outro dia você vai acordar mais cedo e vai querer repetir a dose, porque vira um vício, né? Vira uma coisa assim natural. Então eu acho que vale super a pena. Então assim, eu sei que nós vivemos num mundo moderno, principalmente para quem vive em cidade grande, como eu, você, talvez esteja aí do outro lado. E se você está no sítio, se você está na cidade pequena, se você está, né, no interior, se sinta privilegiada. Quem me dera poder viver uma vida mais tranquila em um sítio, numa fazenda, né? Tranquila que eu falo é longe dessa bagunça da cidade grande, porque eu sei que quem vive no sítio, né, numa uma fazenda, por exemplo, ele tem todas as suas responsabilidades e obrigações, né? E trabalha tanto quanto quem mora na cidade. Só que tem um ritmo de trabalho, só que tem um horário para esse trabalho iniciar e acabar. E nós não, nós aqui da cidade grande, dependendo da profissão, é trabalho de dia, é trabalho de noite, é trabalho na madrugada e eu nem estou falando de médicos, tá, gente? Médico, muitas das vezes, ele é obrigado a estar ali no plantão dele, né? Mas tem profissões que nós podemos escolher o horário de estarmos ali, mas muitas das vezes nós escolhemos o quê? Jornada dupla, escolhemos fazer hora extras, né? E achando que vamos ter grandes ganhos. Nós podemos ter até o ganho na parte financeira, mas perder por outro lado, perder na saúde, né? Inclusive eu e meu esposo nós estávamos conversando sobre isso e aí ele estava falando, né? Devido a algumas situações particulares aqui,
possivelmente ele vai entrar numa nova empresa e vai ter jornada dupla, né? Vai trabalhar todos os dias. No momento ele trabalha 12 horas e descansa 36. E se ele entrar numa nova empresa, todos os dias ele vai trabalhar 12 horas. Mas ele tem consciência, ele mesmo já falou, que ele vai fazer isso por um ano, mais ou menos, e não mais do que isso, porque ele sabe que se ele levar isso para a vida dele, a qualidade de vida dele vai cair e muito. Então ele sabe que o único ganho que ele vai ter vai ser no financeiro, mas com a saúde dele não vai ter ganho nenhum, pelo contrário, vai piorar. Né? Então, assim, eu concordo se você está passando por uma dificuldade financeira, ou às vezes nem está na dificuldade, mas tem um objetivo a ser alcançado e você quer chegar nesse objetivo financeiro mais rápido, eu não discordo de você se sacrificar por um período, mas que isso não vire rotina, que isso não vire projeto da sua vida. Ah, eu vou trabalhar o resto da minha vida em duas porque é muito legal ganhar, né? Ter no final do mês 2 salários na conta, um salário de cada empresa, um VR de cada empresa, enfim, os benefícios que a empresa oferece. Do lado financeiro, ok, mas a sua saúde não vai agradecer, né? Então, se você tem um objetivo, vai em frente, luta mesmo, corre atrás, mas pense na sua saúde, pense no que a gente pode estar fazendo para diminuir os impactos dessa vida moderna e ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, principalmente as mulheres. Claro, homens também. Homens, eles não têm muitas das vezes as questões hormonais, mas tem outras coisas, né? Como infarto, como obesidade, como, enfim, outras doenças que também vai acometer a vida deles, né? Mas nós mulheres somos mais impactadas ali pela essa fase de climatério, menopausa, etc e tal. Nós focamos mais nisso, né? Mas os homens, ele também têm as suas comorbidades, também tem as doenças que podem acontecer com eles se eles não se atentarem para uma vida mais tranquila, não se atentarem para respeitar, né? Respeitar aquilo que Deus fez para nós vivermos, né? Nós temos que ter essa consciência, né? Nós não vamos deixar de viver nesse mundo moderno, globalizado, industrializado, não vamos deixar de viver aqui. Mas se nós conseguirmos viver da melhor maneira possível, vai ser melhor para nós mesmos, para os nossos filhos e vamos deixar como exemplo para eles, né? De como se vive mesmo estando numa cidade grande, numa vida moderna, e etc e tal. Então que nós venhamos pensar quão louco está sendo esse mundo, assim, que nós temos que aprender novamente como dorme, quando acorda, o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, né? Porque Deus, ele fez tudo perfeito, né, gente? Mas nós, seres humanos, nós homens, mexemos em tudo. Mexemos no trigo, geneticamente mudamos o milho hoje em dia, o feijão, tudo é transgênico, tudo é mudado, mexe no DNA de tudo. E acha que nós não vamos colher os malefícios dessas mudanças? Vamos, gente, é nós que vamos sofrer com isso. Só que a indústria não quer saber, né? Só quer saber de lucrar, de ganhar, infelizmente, né? E nós vamos padecendo cada vez mais. Então, que nós venhamos refletir, venhamos pensar, venhamos ver o que nós mesmos podemos melhorar na nossa vida para que nós tenhamos mais qualidade de vida, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, mais reflexivo, né? E eu espero que você tenha gostado, espero que você reflita, espero que você melhore o que você puder para ter mais qualidade também, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.